Olá, boa noite. Estamos começando agora mais um programa Saúde em seu Lar. Hoje aqui conosco o Dr. Armando Ramad, ele que é médico psiquiatra. Doutor, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui com a gente, tá? Mais uma vez, né, doutor? E hoje vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. E para começar, doutor, eu gostaria que o senhor passasse um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, definisse de fato a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção normal, comum quando nós enfrentamos algum problema, alguma situação, como fazer uma prova, uma entrevista num trabalho, né? A ansiedade é algo próximo da preocupação, que é um aspecto do medo, né? É aquele temor de que algo não saia como nós gostaríamos. A ansiedade ela é algo fundamental, tanto para a nossa sobrevivência quanto a evolução. Como eu falei, para mim estudar para uma prova, ao ficar ansioso, eu vou investir naquele estudo para me conquistar aquela meta, eu vou diminuir um pouco a velocidade do carro, porque eu tenho aquela ansiedade, aquela preocupação de acontecer algum problema. É como na época das cavernas, nossos ancestrais eles saíam da caverna, eles tinham que matar ou morrer. Então a ansiedade é um conjunto de sintomas, né, que acontecem pela liberação simpática no sistema nervoso autonômico, ou seja, são substâncias que são liberadas no organismo e que tornam ele pronto para lutar ou fugir. Certo. E a gente pode considerar, até que ponto a gente pode considerar normal ou já essa ansiedade ser uma doença, considerada uma doença, doutor? A ansiedade, quando ela é excessiva, ela pode ser um distúrbio. Pessoas que têm um distúrbio de ansiedade, elas têm medos e preocupações extremos. Em situações simples também do cotidiano. Sintomas físicos, né, que vão atrapalhar essa rotina dela, o cotidiano dela. Ela não consegue controlar isso. É algo prolongado. São sintomas como tensão constante, uma sensação de que vai acontecer algo no futuro, dificuldade de concentração, uma preocupação excessiva que não condiz com a realidade, uma irritabilidade, insônia. Ela também pode estar... ela tem dificuldade de desvincular, de desligar daquele objeto de tensão, além dos sintomas físicos também que a ansiedade pode gerar. Quais seriam esses sintomas físicos? Dor no peito, dispneia, que é a respiração ofegante, tremores, sudorese, dores pelo corpo, boca seca, tontura, náusea e problemas gastrointestinais. Muitas das vezes, então, a pessoa, talvez ela não faz essa ligação, que é uma ansiedade, e ela está com algum desses sintomas e é a ansiedade, não é nenhum outro problema, então. A gente tem que saber dosar e mensurar até que ponto ela está respondendo proporcionalmente aos estímulos externos ou internos também. Sim. Né? E como é que isso está se manifestando no cotidiano dela. E como que está a incidência, doutor, dos transtornos de ansiedade hoje? O Brasil tem uma das maiores taxas de pessoas com transtorno de ansiedade. Em média, a gente pode calcular 9,3% da população brasileira. No mundo, essa fica na faixa dos 4%. Só que tem estudos que chegam até 33% nessa porcentagem. Se eu pegar 9% da população brasileira, em média, seriam 18 milhões de pessoas que têm um distúrbio de ansiedade. É um número considerado alto, então a gente pode... um dos maiores. E qual que seria o porquê desse número? Ele está em crescente nos últimos anos? Ele vem aumentando, né? Ele, principalmente no início da idade adulta, com pico aos 30 anos, e mais em mulheres. E vem aumentando por conta, eu acredito, de questões socioeconômicas, a pobreza, o desemprego, a recessão que nós estamos, alterações do sono, a insegurança, fatores ambientais, como o estilo de vida que nós temos hoje, por exemplo, nas cidades grandes. A realidade da vida hoje está muito complicada, né? As pessoas são muito egocêntricas, têm uma dificuldade de enxergar o outro, de se colocar no papel da outra pessoa. Alterações do sono,
também podem gerar quadros de ansiedade, transtornos físicos, como problemas cardiológicos, e a questão hereditária também. Tá. O senhor citou mais em mulheres, que o senhor falou, né? Mulheres, quase o dobro do... Por que normalmente acontece isso, mais em mulheres? A gente vê vários problemas, várias doenças que têm relação com hormônios. Esse caso não seria. Nós temos algumas questões genéticas e hormonais. É uma influência real. Mas eu acredito que nas mulheres hoje incide uma cobrança muito maior do que sobre os homens. Eu falo que a mulher hoje ela é uma trabalhadora, dona de casa, mãe, esposa, tem uma tripla jornada. Sim. Alguns preconceitos, uma série de barreiras que ela precisa vencer, inclusive culturais. Então hoje as pressões são muito grandes em cima do sexo feminino. Eu acredito que esse seja um motivo. Certo. E ela tem alguma ligação também com a hereditariedade? A pessoa pode ter ansiedade por conta que tem histórico na família? Sim. Como é uma alteração, uma perturbação dos neurotransmissores, principalmente da serotonina, toda doença, ela existindo na família, um caso, existe uma predisposição, uma possibilidade de ter um quadro da patologia maior do que aquela pessoa que não tem histórico na família. Certo, doutor. O senhor falou também já, mas para a gente deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que está nos assistindo, as faixas etárias de maior prevalência, tanto se a gente puder classificar nos homens, os homens normalmente com a idade X a Y e as mulheres de X a Y, só para a gente deixar um pouquinho mais... Como eu falei, inicialmente na faixa, no começo da idade adulta. Mas o pico mesmo é nos 30 anos de idade. 30 anos. Aí independe de ser homem ou ser mulher? A priori, sim. Tá. E por que a atenção do estudo, até uma pergunta assim meia particular, que eu lidou com isso e as pessoas, vou dar um exemplo assim, está se preparando para uma prova do Enem. Simplesmente pelo que o senhor falou de talvez não conseguir o objetivo, ou assim, o momento, parar, ler, estudar, esse dia a dia, de dedicar muito tempo a isso, leva à ansiedade também? Sim, leva, é uma expectativa constante, é quase que um ano inteiro que você vai se preparar diariamente para um desafio, é um desafio que vai determinar quase que a sua vida inteira, né? Onde você vai entrar, que tipo de carreira você vai ter. Sim. Então existe uma sobrecarga, né? A gente tem um limite também, até onde a gente consegue chegar com relação a esses fatores externos que nós temos que enfrentar. A gente estava falando aí um pouquinho da questão das mulheres, homens, idade, e a relação com drogas, por exemplo, ela existe? Sim, ela existe, né? Muitas vezes as pessoas, a droga é uma fuga da realidade. Sim. Então, as pessoas procurando muitas vezes fugir dos próprios sintomas, elas vão utilizar de drogas lícitas ou ilícitas, né? Principalmente os homens. Você tem aquelas drogas que são inibidoras do sistema nervoso, como o álcool, a maconha, que visam assim, que elas têm aquele objetivo de tranquilizar. Mas que na prática, na realidade, ao terminar os efeitos da droga, você tem crises de ansiedade até maiores. E drogas que estimulam, como a cocaína, o crack, que eles vão trazer aquele estado, um estado eufórico passageiro, que depois de uma letargia e também o acometimento da própria ansiedade. A própria droga, por ser um psicotrópico, também pode gerar quadros de ansiedade, paranoia, né? Então, esse mundo de satisfação transitório que a droga traz, ela acontece enquanto ela está sob efeito daquela substância. Ao terminar o efeito disso, você volta à realidade nua e crua, né? Aquela ressaca moral. Isso faz com que o usuário de determinada droga, vamos dizer, como o álcool, que é muito frequente, ele acaba o quê? Tendo que recorrer mais frequentemente daquela substância para fugir dos sintomas. E isso acaba havendo uma evolução. O paciente pode até desenvolver um quadro de dependência, inicialmente por causa da ansiedade, mas que depois gera-se um novo problema na vida dele, que é a dependência de uma dessas substâncias. A gente falou agora há pouco, logo no início aqui, do número, que é um número alto.
eu consigo pegar alguma dessas drogas, dessa dependência e ter um número, vou falar aqui por cima, 50%, 60% das pessoas que usam álcool, usam drogas, elas têm ansiedade. Por baixo dessa questão da droga, 90% dos casos, você vai ter subjacente a isso um problema psiquiátrico. Os transtornos de ansiedade são um deles, assim como quadros depressivos, que são muito frequentes, transtornos de personalidade. O senhor falou do quadro depressivo, é até uma pergunta que eu quero fazer agora. Qual que é a relação da depressão com a ansiedade? Isso é interessante. Apesar da gente pensar que são quadros opostos, eles podem ocorrer concomitantes, juntos. Inclusive tem até alguns sintomas que são bem semelhantes, como diminuição da concentração, irritabilidade, medo, insônia, insegurança. Tem estudos que mostram que um paciente que tem um diagnóstico de depressão, um deles é o Kendall, é um estudo, que tem um diagnóstico de depressão, podem ter diagnósticos secundários, em 2% dos casos, um diagnóstico secundário de ansiedade. Porém, aquele paciente que tem um transtorno de ansiedade, 24% das vezes ele sobrepõe-se um quadro depressivo. Isso acontece muito por causa dos pensamentos, vamos dizer, pessimistas, negativos que a pessoa tem sobre si mesma, um transtorno de ansiedade, que podem servir de gatilhos. Muitas vezes as pessoas passam a evitar situações que possam desencadear uma crise de ansiedade. E assim elas passam a viver vidas cada vez mais restritas. Por exemplo, não saem sozinhas, não conseguem ir a algum encontro, preocupam-se com muitas coisas e não conseguem realizar isso. Então a gente vai tendo um acometimento cada vez maior da qualidade da vida da pessoa. E quanto maior a ansiedade gera isso, gera esse prejuízo funcional, maior a chance dele desenvolver um quadro depressivo. Doutor Armando, quais são os transtornos de ansiedade, assim, de fato? A gente pode elencar vários, seria isso? Isso, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, a síndrome do pânico, as fobias, a fobia social, as fobias específicas, o transtorno obsessivo compulsivo e o estresse pós-traumático. Tem algum deles que a gente pode classificar como o mais comum? Bom, o mais comum seriam as fobias específicas, não tratadas, Você não vai procurar um médico porque você tem o pavor de uma barata. Sim. A gente vai procurar um médico quando aquilo realmente prejudica a nossa vida. Geralmente, no meu consultório, na nossa prática, é o transtorno de ansiedade generalizado. O que seria esse transtorno? O transtorno de ansiedade generalizado, que a gente apelida como TAG, um resumo, ele começa a acometer a pessoa quando ela apresenta preocupações fora do normal, com assuntos irrelevantes. É quase como se fosse uma compulsão a se preocupar. Ela não consegue deixar de se preocupar com tudo. É aquele boleto que eu tenho para pagar, são os filhos, é o trabalho, é o trânsito. Algo muitas vezes que ela não consegue se desligar. É o tempo todo funcionando, preocupada. Isso vai causando um desgaste imenso na pessoa. É algo que eu posso dizer desproporcional, sem sentido. Meu filho saiu para ir aqui na escola. E a pessoa já tem toda uma sintomatologia por conta de uma pequena questão do cotidiano que não deveria ser proporcional desse jeito. Ela é muitas vezes crônica, para a gente poder classificar como transtorno de ansiedade generalizada. Ela tem que perdurar por uns 6 meses. Você tem também sintomas físicos decorrentes dessa ansiedade, a gente já citou alguns. Sim. Desculpa até interromper, o que o senhor falou antes, então seriam os sinais. As pessoas, ela está com sinal de que ela teria essa doença. Isso. E agora seriam os sintomas que ela pode apresentar sintomas físicos. Sintomas físicos também. Também. Isso agrega, são todos esses fatores. É através dessa anamnese, do histórico do paciente, de como é que isso se insere na realidade dele, individual, que a gente consegue dar esse diagnóstico. Por isso que tem que ser sempre bem uma entrevista prolongada,
algo bem estruturado para a gente chegar. E esses sintomas físicos geralmente são sudorese, dor no peito, taquicardia, alterações muitas vezes da pressão arterial, da própria diabetes, né, que influenciam. Então, você começa a perceber um prejuízo real nessa vivência do paciente. O senhor falou do diagnóstico, uma entrevista que é feita com o paciente. Eu hoje vou a primeira vez no consultório do senhor. Como que é feito esse diagnóstico, para essa entrevista com a pessoa, para chegar a realmente é uma doença, é uma ansiedade, é um transtorno? Nós vamos aos poucos separando diversas áreas da vida da pessoa. O nível individual, o histórico dele, o padrão de comportamento, o aprendizado, a parte cultural, formação familiar, como é que ele se insere nessa questão da família. Depois, os estudos, a questão do trabalho, do cotidiano, a sintomatologia, como ele se descreve, o que ele está sentindo, né? Então, nesse sentido que a gente vai, como aquilo representa para ele, em que a questão do ego dele, que é essa questão do pensar, de como é que ele interpreta, lida com esses estímulos externos e internos também. Porque a gente fica muito preso a questões do nosso cotidiano. Mas a gente esquece também que a gente tem as questões internas nossas, né? Por exemplo, estou num trabalho, eu tenho um chefe que me cobra muito, que passa dos limites. Além de eu ter que lidar com essa questão da ansiedade, do medo de perder o trabalho, né, externo, eu também tenho que lidar com meus impulsos. De eu largar, de eu brigar com o meu chefe, falar o que eu penso. Então, tudo isso vai se somando para a gente gerar um quadro de ansiedade generalizada, constante. E a partir do momento que eu fui diagnosticado, e o tratamento? Bom, o tratamento ele pode ser através, primeiramente, da psicoterapia. A gente começa principalmente com a terapia cognitiva, em que você vai, aos poucos, ampliar a percepção do paciente de como é que ele está lidando com esses problemas, principalmente também com o futuro. Algo da ansiedade que eu até não citei é essa preocupação de não conseguir vivenciar o presente. Ele está sempre olhando o amanhã com muito medo, receio, né? Essa questão catastrófica. Esse é outro ponto que se é reforçado na terapia. Você acaba com essa coisa de catastrofizar tudo na vida. São aquelas premissas errôneas que o paciente vai tendo. E reforçar essa estrutura para ele lidar com o cotidiano. Outra forma também concomitante é o uso de medicações. Como é um distúrbio da serotonina, que é um neurotransmissor principalmente, você hoje, atualmente, usa muito os inibidores de recaptação de serotonina, que são antidepressivos. Hoje a gente foca muito no antidepressivo em vez do uso dos ansiolíticos, os famosos calmantes, tarja pretas. Em casos eventuais ou de uma necessidade, a gente pode fazer o uso também. Certo, doutor. E um outro assunto que eu quero entrar com o senhor aqui, sobre estresse pós-traumático. Tá? O que seria? É um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos que acometem uma pessoa após ela vivenciar uma situação que coloca a vida dela em risco. Uma violência, um acidente grave, ou que colocou um ente querido em risco. E ela passa, ao longo do período do tempo, não de vivenciar aquelas fases normais em que a gente passa o período lembrando daquilo, aquilo causa uma tristeza, umas alterações e passam. Essas são as vivências que nós temos. Ele não. A pessoa passa a constantemente voltar a vivenciar aquele mesmo episódio, como se fosse algo real. Consegue até sentir o cheiro do evento. É como se fosse um flashback. Ela vivencia várias vezes aquele mesmo episódio, como no caso de, por exemplo, um assalto, um estupro, uma tentativa de homicídio. E isso acomete muito a saúde mental da pessoa nesse sentido. O nome ele já diz que seria um trauma, de fato, que a pessoa Sim, algo vivenciou. realmente intenso que fragilizou muito a psique da pessoa. E o diagnóstico e o tratamento dele é da mesma forma do que o... Sim.
principalmente focando muito no evento e de como isso afetou a vida da pessoa depois, como ela lida com essas recorrências desses pensamentos. A gente faz a terapia, no caso cognitiva, também comportamental, de tentar extrair o máximo dessa energia que esse episódio gera ainda nela. E o uso também de algumas medicações, que é fundamental. Na experiência que o senhor já tem, nesses traumas, o que é mais comum? É uma violência, que seja doméstica, sexual? Violência. É violência. Violência. Que é mais marcante, muitas vezes dentro da própria casa, né, com algum ente. Essa insegurança que a gente vive hoje na rua. Sim. Doutor, vou pedir um minutinho para o senhor aqui, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Hoje aqui conosco o Dr. Armando Ramad, ele que é médico psiquiatra. Estamos falando aqui sobre os transtornos de ansiedade, né, doutor? Falamos no bloco anterior sobre 2 tipos de transtornos, tá? Que foi o transtorno estresse pós-traumático e o transtorno de ansiedade generalizado, né? E o transtorno do pânico? O que diferencia dos outros? O transtorno do pânico é um caso, uma crise de ansiedade grave, como se fosse um desespero. Vamos dizer que é o ápice do que eu posso sentir. É como se eu concentrasse todo um quadro de ansiedade no curto período de tempo. São crises paroxísticas, ou seja, elas têm um começo, um ápice e depois elas diminuem. Esse ápice geralmente é na faixa dos 10 minutos, mas podem durar até 30. Acontecem subitamente, de repente, sem um aviso, e são caracterizadas por essa intensidade dos sintomas. É como, quem já teve pode descrever melhor, é como se a pessoa fosse morrer daquilo. Uma sensação muito intensa, de dor no peito, falta de ar, sensação de desmaio, sudorese intensa, uns tremores intensos também, muitas vezes desmaios, uma sensação de desespero, de morte iminente. Isso acaba levando muitas vezes o paciente até inclusive a procurar um pronto-socorro, como se a pessoa estivesse tendo um infarto do coração, dada essa intensidade. Algo também muito comum do transtorno de pânico é o fato de você também desenvolver uma agorafobia. Agorafobia é um medo de estar em situações em que ela não possa escapar, que ela não possa receber uma ajuda. Isso é muito frequente. A pessoa, de tão forte que foi aquele evento, de curta duração, mas muito marcante, ela passa a ter medo de sentir novamente a crise. Quase como medo de sentir o medo novamente. E começa a evitar uma série de situações, né? Como ir num cinema, estar no meio de uma multidão, entrar num ônibus, ir para o trabalho, dessa intensidade. O que provoca na pessoa? O senhor falou assim, pode acontecer a qualquer momento, mas... Podem ter causas, que muitas vezes relacionadas a um estresse que ela está vivenciando. Pode ser concomitante a outro transtorno. Por exemplo, uma pessoa com quadro depressivo pode ter um ataque de pânico. Uma pessoa que está num trabalho normalmente, não tem histórico, pode ter um ataque de pânico. Ou essas crises podem até se tornar recorrentes. Uma pessoa com quadro de ansiedade generalizada, ela pode vir a desenvolver ataques de pânico, uma síndrome do pânico, que é esse conjunto, por conta desse quadro, dessa ansiedade. Isso é uma descarga adrenérgica muito grande e com uma sintomatologia muito intensa, incapacitante. A pessoa, então, ela pode ter 2 tipos da ansiedade, como o senhor falou agora. Sim, pode. Ela pode desenvolver. O ataque de pânico, que é pontual, ela pode acontecer até comigo, com você. Isso, muitas vezes, você não consegue ter uma causa específica para aquilo. Ou ela está vivenciando um problema, foi demitida, por exemplo. Aquilo como se fosse uma erupção vulcânica, né? Aquilo vem com uma intensidade grande e ela tem aquele momento de crise. Se tornar recorrente, torna muito incapacitante para a pessoa.
o diagnóstico, neste caso, ele seria mais por conta das crises mesmo. Isso, Ela sintomatológico desses episódios. E o relato dos pacientes é muito marcante. Uma pessoa que teve quadro de pânico, que descreve isso, até vê isso na internet, por exemplo, consegue verificar a gravidade disso. Não é frescura, não é fazer algo para chamar atenção, é uma doença real. Na verdade, todas as que a gente tem falado aqui, elas sofrem de um preconceito muito grande, né? Ah, você está exagerando. Na verdade, a pessoa que tem ansiedade, um quadro de pânico, ela se sente muito isolada. Porque é difícil do outro compreender o sofrimento psíquico dela. É diferente de eu ver uma perna quebrada. Sim. Né? As pessoas parecem que têm um bloqueio, um preconceito muito grande com relação a isso. E essa dúvida que as outras pessoas têm em relação a isso pode fazer piorar esse quadro da pessoa? Pode, no sentido de limitar os relatos, de ter mais dificuldade de buscar uma ajuda. Na maior parte das vezes, a pessoa acaba, por exemplo, no especialista no ataque de pânico. Com certeza, ela vai procurar um cardiologista. Né? Vai ser verificado, feitos os exames, não vai se achar nada físico. Porém, é muito intenso. Todo tipo de sofrimento que a gente tem no corpo, ele passa pelo nosso cérebro. Então, o cérebro ele é capaz de refletir isso no corpo da gente, como algo real, não algo inventado ou que a pessoa queira sentir. O senhor falou no início do programa que o modo geral atinge mais as mulheres. O pânico também seria assim ou não? Sim, Mais as mas mulheres, as mulheres também. Tá. E o tratamento dele? O tratamento ele começa também pela terapia cognitivo-comportamental ou alguma outra forma, em que você passa a, primeiramente, tratar essa ansiedade antecipatória, esse medo de passar mal. Né? Esse medo de passar mal vai limitar demais a vida da pessoa. Essas fobias secundárias, eu não posso ir ali, eu não posso frequentar determinados lugares, eu não posso estar sozinho. Né? Como eu falei, todo esse quadro vai gerando uma série de limitações e precisa ser reforçado na terapia. A gente faz um processo de dessensibilização e um processo de reforço desses mecanismos de defesa. Agora, algo que é fundamental, principalmente no ataque de pânico, é a medicação. Sim. A gente precisa acabar com os quadros e as crises que o paciente está apresentando para que, percebendo que o tratamento avança, ele retorne ao cotidiano dele, ele consiga ir numa escola, ele consiga ir no seu trabalho, sair de casa, ficar sozinho em casa, sem ter essa questão de ter esse medo, de ter um medo novamente. O senhor falou de fobias, né? Para a gente levar também para o pessoal, para ficar um pouquinho mais claro. O que são essas fobias? Tá? E o que tem alguma classificação? Tem tipos de fobias também? Tem. A gente pode separar, basicamente, as fobias específicas e, vamos dizer, uma fobia social. A fobia social, que é muito frequente, é o pavor de estar em situações sociais, de estar sob o escrutínio das outras pessoas, de se expor à crítica, ao olhar dos outros. Por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade, mesmo com pessoas conhecidas até, ir numa festa, conhecer pessoas, né? Qualquer situação em que você vai se expor a essa questão do olhar do outro, da crítica do outro. E as fobias específicas, né? Sim. Com relação, são medos persistentes, irracionais, sobre qualquer objeto, animal, situação que não oferece um risco real para a pessoa, mas que ela tem um verdadeiro medo e reage muito intensamente. Passa a evitar o máximo possível qualquer evento que exponha ela a isso. Esse medo, por exemplo, de um animal, que nem o senhor citou agora há pouco também, uma barata, ele pode ser desenvolvido, sair desse tipo e passar para um outro tipo da doença? No caso, a gente está limitado nas fobias específicas ao agente causador. Por exemplo, tenho medo de altura, acrofobia. Se eu me expor a uma situação em que eu tenha chegar numa sacada, olhar num prédio, aí eu vou ter a crise de ansiedade. Mas do contrário, ela não vai se contaminar com isso. Ela pode ter, no caso, um receio. Tenho medo de barata, então eu não vou mexer em alguma coisa que possa ter uma barata. Eu vou tentar evitar ao máximo o agente fóbico, né? O causador daquela minha crise.
Assim como eu evitaria, por exemplo, na fobia social, ir num evento, numa festa. Doutor, mas e o tratamento dessas fobias? No caso das fobias é algo um pouquinho diferente. Essa cognitivo-comportamental, ela vai expor sistematicamente, gradualmente, a pessoa ao agente causador da fobia. É um trabalho um pouco lento, mas necessário, uma dessensibilização daquele agente causador. E, no caso da medicação, ela fica um pouco mais limitada. A menos que seja exposta a determinado agente fóbico, a gente não procura medicar, só em casos emergenciais. Entendi. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos passar para o transtorno obsessivo compulsivo, é isso, né? O que seria? O transtorno obsessivo compulsivo, que está nesse espectro da ansiedade, seriam pensamentos, objetos, imagens, algo imaginário, um pensar da pessoa intrusivo. É um pensamento que surge da pessoa, ela sabe que é dela, não foi algo colocado nela. Ela tem críticas sobre esse pensamento, ela sabe que muitas vezes aquilo é absurdo, mas ela não consegue se desvencilhar disso. É algo que fica recorrente no pensamento. E muitas vezes, para lidar com essa questão que ela não consegue controlar, esse pensamento que como se estivesse martelando na cabeça dela o tempo todo, ela cria estratégias para aliviar a ansiedade que isso gera. E são rituais, manias que o pessoal chama, modus operandi. Por exemplo, eu estou sentado aqui e eu acho que eu posso me contaminar pelo vírus da AIDS encostando numa superfície. Eu sei que isso é absurdo, tenho noção disso, mas isso fica o tempo todo, eu fico me achando contaminado pelo vírus HIV, porque eu encostei aqui. E eu não consigo lidar mais com isso. Eu preciso de estratégias para aliviar esse pensamento da minha cabeça e da ansiedade. Passo a lavar muito as mãos, por exemplo. É curioso que é algo, também, por exemplo, que é muito comum. Tranquei a porta, fechei um gás. Mas de forma frequente, eu vou lá, verifico a porta, volto. Não fechei a porta, não fechei a porta. Não fechei a porta. E aquilo fica até que eu tenho que levantar de novo, ir lá verificar. É quase que uma vivência temporal. Parece que aquilo não se resolve na minha cabeça. Mas ela não tem essa consciência mesmo de que tem, realmente... mas ela não consegue dar fim ao pensamento, ela não consegue controlar o que aquilo faz com ela. E aí ela levanta novamente e vai verificar. Senão ela não vai conseguir dormir. Tá. E ela começa a manifestar de alguma forma específica? É curioso que o transtorno obsessivo-compulsivo, muitas vezes, leva quase uma década, anos, para alguém procurar um especialista na área. Ela vai ser muitas vezes encaminhada por um outro. Por exemplo, como eu citei esse exemplo. Um dermatologista essa pessoa vai ser levada pela família, muitas vezes ela não revela isso, e uma escarificação, um machucado na mão. Mas por que ela está assim? E feito os exames e tal, até que o dermatologista vai verificar que ela mesma está fazendo aquilo com ela. E ela vai encaminhar para um especialista. Então, muitas vezes o toque, que é muito frequente também, as pessoas não expõem isso, por vergonha, medo de serem julgadas, de serem taxadas como loucas, e está no espectro da ansiedade. Esses pensamentos, muitas vezes, eles ficam até mais intensos em períodos que a pessoa tem um estresse muito grande, ficam mais recorrentes. É como se, de repente, eu pegasse uma esfera, eu tivesse uma esfera na minha mão e essa esfera tivesse grande demais. Eu não consigo mais ver outra coisa. Esse pensamento. Eu estou contaminado, eu tenho uma doença, eu estou contaminado com aquilo. O tratamento faz com que isso vá sendo reduzido, até que eu consiga, por assim dizer, conviver sem prejudicar a minha rotina. Esse tratamento também é feito por uma pesquisa, a conversa, a consulta e medicamento também? Como que ele é feito? Como eu falei, tudo é uma questão da anamnese, do exame psíquico da pessoa, dos sinais da psicopatologia. Não existe um exame na psiquiatria determinante de diagnóstico. Eu não posso, que nem na cardiologia, fazer um eletrocardiograma e ter um diagnóstico de angina. É diferente na psiquiatria. Depende muito do profissional. Por isso que todos os profissionais têm que estar sempre prontos a dar esse suporte, ter esse entendimento, para que ao chegar a um quadro desses, seja num consultório, num dentista, por exemplo,
ele tenha essa sensibilidade e seja capaz de identificar um problema como esse. O senhor citou agora há pouco, bem rapidamente, o toque, né? Ele é um tipo de transtorno também. De ansiedade. De ansiedade. Sim, está nesse espectro. E o que ele acaba causando nas pessoas? Ela é simplesmente... A gente pode pegar exemplos de novelas e tudo mais, que as pessoas, eu não gosto desse aqui eu quero pôr ali. Não, isso aqui tá ruim, eu vou colocar ali. Por que disso, doutor? Como eu falei, são pensamentos intrusivos que não têm uma justificativa racional. Eles simplesmente surgem por causa desse descontrole, muitas vezes, das regiões do cérebro, um descompasso dos neurotransmissores. Tá? Nem sempre você consegue isolar um fator determinante que pode ter gerado isso inconscientemente nele. Esses diagnósticos, assim, de um modo geral, ele acaba sendo muito difícil, justamente por conta disso, de não ter um específico, uma causa, um motivo para ele. Não é que seja difícil. Você tem que ter a capacidade de extrair determinadas realidades do paciente, da vivência dele, de desenvolver uma transferência, dele ter essa confiança, da gente conseguir explorar determinados sintomas que ele traz para você. Você conseguir, através da psicopatologia do paciente, adentrar nisso. Tá certo. A gente está chegando agora no finzinho do nosso segundo bloco, doutor. Só mais 2 minutinhos e a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Finzinho do programa, o último bloco. Hoje aqui com o Dr. Armando Ramad, médico psiquiatra. A gente bateu um papo aqui falando sobre transtornos de ansiedade. Doutor, para a gente chegar ao fim com todas as informações necessárias para o pessoal, o transtorno de ansiedade, ou os transtornos, tá? Eles têm cura? Ou a pessoa tem e ela sempre vai levar essa doença com ela? Não, eles têm cura sim. É do imaginário popular que transtornos mentais não têm cura, ou que eu vou usar o remédio para a vida inteira. Não. Você faz um tratamento, principalmente naquele período, por um período, dependendo do quadro do paciente, medicamentoso e psicoterápico. E há a reversão dos sintomas, da patologia, ela consegue se reequilibrar frente à vida dela. Enquanto ela toma um medicamento, por exemplo, ela está fazendo um controle. A gente pode dizer que ela está curada. Sim. Não tem... Não, você consegue estar reequilibrando o funcionamento do cérebro da pessoa, da psique, das questões individuais. Muitas vezes ela precisa também, claro, né? A gente não pode só lidar com sintomas. Muitas vezes a gente tem algumas causas que se relacionam ao transtorno de ansiedade que a pessoa está desenvolvendo. E é preciso investir nessas causas. Seja uma relação, por exemplo, com o cônjuge tumultuada, uma má qualidade de vida, uma situação de conflito, como aquela determinada experiência da pessoa reflete na vida dela. Tudo isso a gente vai trabalhar também na psicoterapia, é um desenvolvimento da própria pessoa. Desenvolver o autoconhecimento, os mecanismos de defesa, mudar esse padrão de comportamento, de pensamento da pessoa. Isso a gente já pode classificar também como uma forma de prevenção, a própria pessoa cuidar do comportamento dela, ou tem algum tipo de prevenção específico para os transtornos? A prevenção, ela muitas vezes decorre da qualidade de vida da pessoa. Qualquer coisa na saúde, que a gente fala de prevenção, a gente fala dessa palavra, qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida? É um equilíbrio entre as nossas rotinas massacrantes, muitas vezes, repetitivas, trabalho, tudo tem que ter o seu espaço. A gente não tem uma energia mental, por assim dizer, infinita. A gente tem que saber se organizar, separar os espaços do trabalho, da família, ter um espaço para a gente também, né? Isso é fundamental, esse cuidado com a saúde, não só com o corpo, no caso a alimentação mais saudável, que é importante, os tipos de alimento mais naturais, a atividade física, não só é importante para o corpo da gente, como também para a mente, o equilíbrio da nossa rotina de trabalho, né? Como nós lidamos com as questões dos problemas, porque a felicidade não é a ausência dos problemas, muitas vezes tem a ver de como a gente
deixa isso afetar a nossa saúde ou não. E quando a gente percebe que isso está havendo esse desequilíbrio, quando a gente não consegue mudar determinadas situações, ou como aquilo afeta a gente recorre e busca uma ajuda. É melhor tratamento, muitas vezes, no começo, do que deixar para quando estiver desenvolvendo um quadro pior, e uma perda da qualidade de vida da pessoa. Como que fica a qualidade de vida dessas pessoas, doutor, diagnosticadas com o transtorno? Olha, primeiro, o próprio transtorno já é um prejuízo grande na rotina. É algo massacrante, limitante demais. Como eu falei, o sofrimento mental, psíquico, apesar das pessoas terem um preconceito, uma ignorância muito grande com relação a isso, gera inúmeros prejuízos, mais até do que a perna quebrada, como eu citei. Perna quebrada a gente coloca uma muleta e engessa a perna e vamos em frente. Mas o sofrimento não. Ele atrapalha questões das relações interpessoais, familiares, o trabalho, a parte cognitiva também, porque a gente está falando de emoções, mas a parte cognitiva fica muito prejudicada, como a memória, a atenção. A saúde física também começa a ter um prejuízo significativo. Então, é uma perda de qualidade de vida imensurável. E um prejuízo tremendo, né? Seja nessas questões de dados com relação a quanto que a economia pede, os atestados, a perda de emprego. Estamos todos vulneráveis a algum momento da vida ter algum tipo de transtorno, então? Sim, estamos. Principalmente quando a gente tem esse desequilíbrio de como é que a gente responde aos estímulos externos e internos. Então, reforçar, fazer esse processo de estar sempre se cuidando, ter uma atenção especial, buscar um profissional quando é necessário, se reinventar muitas vezes na própria vida. Isso é fundamental. A melhor qualidade do ser humano é a nossa capacidade de mudar. E quando a gente se defronta com isso, a gente pode ter até alguma dificuldade, mas é possível a gente mudar nosso padrão. O senhor falou buscar um profissional. É muito comum a própria pessoa ela ter esse preconceito, como o senhor falou, que eu não quero ir a um médico psiquiátrico, porque eu não estou louco, se eu posso dizer assim. É muito frequente as pessoas acharem que a gente é igual aquele médico da novela, o psiquiatra da novela, mas não. A gente é como qualquer outro médico, a gente quer implementar a qualidade de vida da pessoa, resguardar essa saúde dela, assim como também a gente pode estar procurando um psicólogo, os outros profissionais da área da saúde mental. É preciso pedir ajuda, é preciso dar esse primeiro passo, vencer essa barreira que muitas vezes a gente se impõe por medo, vergonha, certinho, do julgamento alheio, né? Doutor, a gente chegou agora aqui no finzinho do nosso programa, mas antes de terminar, eu gostaria que o senhor deixasse uma consideração então para o pessoal de casa, para que realmente não tenha esse preconceito, que faça se sente que tem algum problema, que faça o diagnóstico com acompanhamento, né? Deixa umas considerações para o pessoal, por favor. Sim. Não é um bicho de 7 cabeças buscar uma ajuda. Pedir ajuda é fundamental. Hoje em dia nós temos técnicas, suporte medicamentoso, em que a pessoa consegue dar a volta por cima desses sintomas, consegue vencer e vai conseguir uma qualidade melhor no cotidiano dela, para lidar com essa vida que a gente sabe hoje que está muito estressante. Doutor, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, levando essas informações para o pessoal de casa. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, meu muito obrigado. Que você tenha uma ótima semana, que Deus continue sempre com vocês. Tchau, tchau.